Glória a Deus. Pode abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, e deixar ela aberta. Já já eu falo o versículo. Mateus, capítulo 16. Amém? Glória a Deus. Daqui a pouco eu falo, tá, Rafinha? Ficando tranquilo. Amém. Bom, hoje, dia 25 de setembro, junto com o nosso irmão Fernando, fazemos aniversário. Hoje é aniversário da igreja, 25 anos da obra O Brasil para Cristo em Olímpia, restaurada, né, a igreja aberta. 25 anos que essa igreja foi novamente aberta nessa cidade. Tudo certinho, registrado, né? E para mim é uma honra, né? E também uma grande responsabilidade abrir, né, as comemorações desses 25 anos de obra O Brasil para Cristo em Olímpia. Nós, né, eu, pastor, estamos aqui, não pastoreando, mas junto com a igreja, nós, a irmã Marta, minha família, né? Estamos aqui desde o início, e foram 25 anos de muitas lutas, muitas tribulações, mas também foram 25 anos de muitas alegrias, muitos milagres, muita unção, muito derramamento do poder de Deus. Eu creio que foram anos onde nós vimos tantas coisas acontecerem, né? Vimos a bondade de Deus a cada dia sobre a igreja do Senhor, aonde o Senhor nos indicava ali, eu me lembro, a gente pagando aluguel, era R$350, parece pouco, né, gente, mas a igreja era desse tamanhozinho. Eu lembro da primeira vez que a gente mudou de salão, e era R$350, e nós vimos um salão por R$700, dobro, né? E era uma época, entrava o dinheiro exatamente para pagar aluguel, água e luz. E nós fomos mudar de salão. O aluguel é o dobro. Mas, pastor, entra o dinheiro fechadinho. E o pastor falava, Deus proverá. E a gente mudava na direção do Senhor. E no outro mês, as mesmas pessoas, e o dinheiro vinha. E Deus ali sendo um Deus provedor na vida da gente. E não só nisso, né, irmãos? Nós vimos cada ovelha nascer aqui, né? Alguns nascerem mesmo, né? A mãe grávida, a gente apresentou, batizou. Tem uns que já vai casar aí. E a gente vai ficando velho e vendo que o tempo está passando para a gente. Mas foram tempos que nós só temos para agradecer a Deus. E nada melhor do que para abrir, né, essa data comemorativa, do que falar a respeito da igreja do Senhor. Nós não somos um clube social, né? Nós não nos reunimos aqui para socializar, para fazer amizades, né? Para ter contatos. Nós não nos reunimos aqui para isso. Nós nos reunimos aqui com um propósito, com uma missão, com um olhar, com um pensamento. E qual seria esse propósito? Qual seria essa direção? Eu creio que Deus tem agido nas nossas vidas. E o Senhor tem formado e fundamentado uma igreja forte, né? Hoje, a hora que eu vi os louvores, quando o Daniel passou os louvores que a gente ia cantar, eu disse ao Senhor, o Senhor vem, né, só comprovando, só testificando aquilo que o Senhor quer ministrar com a sua igreja hoje. Nós somos igreja do Senhor, e a cada dia o Senhor vem nos edificar
A cada dia o Senhor vem nos ensinar, a cada dia o Senhor vem trabalhar nas nossas vidas. E aí, no livro de Mateus, capítulo 16, no versículo 18. Tá vendo? Olha como eu sou boazinha, rapidinho. No versículo 18, todos acharam? Rafinha achou? Amém? O Senhor Jesus diz assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? O Senhor Jesus nos dá algo maravilhoso aqui, nesse momento. Nós vemos aqui um momento onde Jesus, ali os discípulos chegam para Jesus, falando para Jesus aquilo que as pessoas estavam falando sobre ele, quem era ele. Então Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, através de uma revelação do Espírito Santo de Deus, Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse momento, Jesus olha para ele e diz: olha, isso não foi revelado por sangue ou carne para você, mas sim pelo Espírito de Deus, e sim pelo meu Pai que está nos céus. O Senhor naquele momento, então ele traz uma revelação para Pedro. E essa revelação, irmãos, seria algo grandioso na vida da igreja. Essa revelação, então, traz algo grandioso para a vida da igreja. Nesse momento, então, Jesus olha para Pedro e diz: olha, então ele chamando ele de Simão, que era o nome dele. Jesus olha para Simão e diz: Simão, tu és Pedro. E eu vejo aqui Jesus fazendo um trocadilho com duas palavras: Petros e Petra, que é Pedro, que significa pedra, rocha, e Petra, que é pedra também, né? Mas Jesus, ele queria mostrar um mistério. Jesus olha para ele e fala assim: olha, você agora é Pedro. E ele diz assim: e sobre esta pedra. Muitas pessoas entendem que Jesus naquele momento está dizendo para ele que sobre a vida dele seria edificada a igreja do Senhor. Muitas pessoas entendem de forma errônea que aquela palavra, então Jesus estava instituindo Pedro como o fundador da igreja do Senhor. Mas Jesus está olhando para Pedro e está falando: olha assim, olha, você recebeu uma revelação. E eu quero dizer que você é uma pedra. Você é Pedro agora. E sobre essa pedra, sobre essa revelação que você recebeu, eu edificarei a minha igreja. Talvez agora você possa estar olhando e dizendo: mas como assim? Como assim? A igreja não é fundamentada sobre Pedro. Jesus falou: você é pedra, e sobre essa pedra. Mas Jesus mostra de formas diferentes. Jesus chama ele de Pedro, e sobre essa pedra. A palavra tem o mesmo significado, mas ali Jesus muda o nome de Pedro, e ele fala sobre a revelação que Pedro tinha recebido naquele momento. Que dentre todos os discípulos, ele recebeu aquela revelação. Ele recebeu. A ele foi dado a revelação de que Jesus era Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós, igreja do Senhor, hoje somos fundamentados sobre essa mensagem. A igreja do Senhor, ela é fundamentada não em outra coisa, mas sim que Jesus é o Cristo. Nós entendemos que quando nós somos salvos pelo quê? Pelo sangue de Jesus, amém? Pela morte de Cristo. Cristo nos salvou. Cristo nos libertou.
Eu vejo a testificação da palavra do Senhor em tudo hoje, tanto até pela palavra do dízimo, porque o Senhor nos comprou com um preço de sangue. E hoje Ele é dono de tudo que nós somos. Jesus nos comprou. Esse sacrifício vivo feito na cruz. Só que por que Jesus faz esse trocadilho? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Jesus é a pedra de esquina angular. Jesus é a pedra viva. Sobre esta pedra, a igreja do Senhor é edificada. Sobre Jesus Cristo, a igreja do Senhor é edificada. Nós estamos aqui porque Jesus morreu na cruz. A igreja só existe porque Jesus veio ao mundo, porque Jesus morreu numa cruz e Jesus ressuscitou por cada um de nós. Esse Jesus, que ele foi citado pelos profetas, por Isaías no capítulo 8, no capítulo 42, quando ele fala que ele estava então edificando uma pedra. Por Daniel no capítulo 2, quando Daniel o rei tem um sonho sobre aquela estátua dos pés de bronze, e ela vai, tem a cabeça de ouro, ou é o contrário? Mas o rei tem uma visão de uma estátua, e Daniel diz que do céu uma pedra cortada não por mãos humanas que vem e destrói o firmamento, os pés daquela estátua, o reino que dominava então. E essa pedra, Jesus Cristo, é sobre essa pedra que estamos edificados. Até aqui o Senhor nos ajudou, como colocaram nos parabéns da igreja. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor, Jesus, nos trouxe caminhando de pé. Eu falei que foram muitos anos de dificuldades, muitas lutas. E só quem talvez esteve ali conosco, durante todos esses anos, algumas pessoas puderam ver muitas vezes as nossas batalhas, o inimigo se levantando, o inimigo usando pessoas para tentar defamar a igreja, para tentar destruir a igreja, para tentar parar a igreja. Mas a igreja do Senhor ninguém pode parar, porque ela está fundamentada na rocha que é o Senhor Jesus. Nós olhamos aquela passagem que Jesus fala a respeito da casa que está firmada sobre a rocha e a casa que está firmada sobre a areia. Quando Jesus ele nos dá esse exemplo, aquela casa que está firmada, que foi construída sobre a areia, os ventos vão soprar, a tempestade virá e aquela casa vai cair, porque ela não tem um fundamento e um firmamento. Eu não sou engenheiro aqui que nem o Mateus, mas o Mateus outro dia veio aqui e deu uma aula a respeito disso. Mas uma coisa eu sei, tem gente que fala assim: como é que você está? Eu estou bem que nem prego firmado na areia. Quer dizer, não está nada bem, pelo amor de Deus. Qualquer casa que não tenha um firmamento firme, quando vierem as tempestades, os ventos, vai cair. E Jesus mostra então que aquela casa que foi construída sobre a rocha, aquela casa então estava ali e vieram os ventos, e vieram as tempestades. Quando nós estamos firmados em Cristo, quando nós estamos fundamentados em Cristo, firmados entendendo, crendo, com a nossa fé ali, que Cristo é o Filho de Deus, podem vir as batalhas, podem vir as lutas, podem vir as dificuldades. O diabo pode se levantar e tentar vir com uma tempestade, com enchente, mas a casa vai continuar
firme, porque está fundamentada numa rocha que é Jesus Cristo. Essa igreja passou por muitas dificuldades, essa igreja passou por muitas lutas, essa igreja passou por muitos levantes, mas ela continua firme, porque nós temos pregado a Jesus Cristo, o Senhor, nessa igreja. Nós temos nos firmado em que Jesus é o nosso alvo. Nós temos nos firmado que os nossos olhos, enquanto estiverem firmados no autor e consumador da nossa fé, então nós vamos continuar de pé. E essa palavra, ela não vem só para o intuito como igreja, porque se nós formos ver, o Senhor institui nós como igreja, cada um de nós. Eu entendo que realmente as paredes não formam a igreja. Eu creio que as paredes, esse lugar que Deus nos proporcionou, que Deus nos tem até hoje nos sustentado aqui, nos ajudado, para que nós estivéssemos nesse salão abençoado, que foi também um propósito grandioso de Deus. Aqui é a casa de Deus, casa de oração, o lugar de encontro com Deus. Mas só é igreja quando nós estamos aqui. Só é igreja quando nós estamos reunidos. Só é igreja quando tem um ajuntamento de pessoas. Porque eu não posso ser igreja sozinho. Eu não posso ser igreja sozinha, irmãos. A Bíblia nos compara, como eu falei no começo, ela nos compara a um edifício, mas também ela nos compara a um corpo humano. E o Senhor diz que somos membros uns dos outros. E se alguém foi esquartejado, para de ser um corpo. São pedaços de corpo. E nós não podemos ser pedaços de corpo. Nós devemos ser o corpo, igreja. E para que nós possamos ser igreja, nós também devemos estar firmados e fundamentados sobre essa rocha. Sabe, irmãos, eu seria hipócrita aqui em dizer que a partir do momento que você tenha Jesus, que você aceita o Senhor Jesus, a sua vida vira uma maravilha. Na realidade, e talvez só os mais velhos vão entender isso que eu vou falar aqui agora, só os da minha idade para cima. A igreja do Senhor e Jesus Cristo não são as organizações Tabajara. As organizações Tabajara, a propaganda, que era de um programa de humor. Para que eu estou entregando a idade. Ela simplesmente prometia as soluções de todos os seus problemas. Todos os seus problemas serão solucionados. Mas Jesus não está falando isso. Jesus não te chama para que todos os seus problemas sejam solucionados. Jesus não te chama aqui para que você tenha uma vida regalada, uma vida cheia de só bênçãos, né? A Bíblia não fala que a gente anda de bênção em bênção, mas a gente anda de vitória em vitória. Para que nós possamos andar de vitória em vitória, nós precisamos ter lutas. Amém? Você só tem uma vitória quando você tem uma luta. E é assim que nós somos. Jesus nos chama a ter uma vida de vitória. Jesus nos chama a ter a ter a salvação em Cristo. Mas isso não vai ser mamão com açúcar. Isso não vai ser facinho. Nós vamos ter dificuldades, lutas, tribulações. As tempestades vão vir. As dificuldades, as enchentes, os ventos fortes vão bater sobre nós. E se nós não nos firmarmos, se nós não colocarmos os nossos olhos em Cristo, nós vamos cair. Mas nós entendemos. E quando você lê a Bíblia, quando você começa a ver a vida dos discípulos,
que foi totalmente direcionada ao Senhor, que foi totalmente a trazer crescimento para a igreja do Senhor, que foi totalmente direcionada em viver uma vida em busca de santidade, que é o que nós somos chamados. Nós vamos ver que eles foram presos, que eles foram açoitados, que eles passaram por humilhações, eles foram perseguidos, alguns foram mortos, martirizados por amor de Cristo. E aí talvez você olhe e diz assim: pastor, isso não é animador. Você não está animando a gente a permanecer em Cristo, porque você está dizendo que eu vou ser perseguido, espancado, preso e morto. Então, hoje no Brasil nós não temos isso ainda. Mas tempos virão, a Bíblia fala que tempos virão, onde a igreja vai ser perseguida. E nós devemos estar preparados. Mas, irmãos, prestem atenção. Se muitas vezes nós não conseguimos passar pelas lutas da nossa vida, pelas dificuldades que a vida nos coloca, que todas as pessoas passam, por aquelas dificuldades naturais do ser humano, são perdas, né? Quando a gente acha que vai alcançar algo e não alcança, quando a gente acha que vai chegar e não chega, quando a gente acha que tem, mas não tem, ou quando a gente perde algo. E muitas vezes a gente não suporta passar por isso. Será que nós vamos conseguir passar pela tribulação da perseguição da igreja do Senhor? Nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos nos fortalecer. Deus tem muitas vezes permitido que você passe por lutas, dificuldades e tribulações, porque Ele tem te fortalecido. Ele tem feito de você um marinheiro bom. Ele tem feito de você uma pessoa que vai suportar as dificuldades, vai suportar as perseguições. Porque você crê num Deus que morreu numa cruz e te salvou. E que a tua vitória e a tua conquista e o teu galardão, a tua coroa, você vai receber no céu. Sabe, irmãos, nós precisamos caminhar entendendo que as promessas de Cristo vão se cumprir nas nossas vidas, um dia ou outro, aqui ou no céu. Nós devemos realmente ter os nossos olhos fitados em realmente agradar ao Senhor, porque a igreja foi chamada, e eu vejo a consolidação da igreja em algo que Jesus nos ensinou em João 15, versículo 12, ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu não estou fugindo do assunto, tá, irmãos? Entendo. Eu estou falando de igreja. Que a igreja do Senhor, ela está fundamentada sobre Jesus Cristo, e que Cristo é o Filho de Deus, amém? Ele é a pedra, Ele é a rocha, é sobre Ele que nós fomos construídos igreja, que nós fomos edificados igreja. E o Senhor, Ele quer que a igreja do Senhor ande de uma forma. O que sustenta a igreja na fé em Jesus Cristo é o amor fraternal, é um pelos outros, é você amar o seu irmão, é você sofrer com o seu irmão, é você olhar para o seu irmão que está sofrendo e, como a Bíblia diz, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É isso que traz a união e a comunhão da igreja. Nós, para sermos igreja, precisamos estar em comunhão. E o que traz a comunhão é o amor um pelos outros. E a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão, ele não sabe, mas ele está morto. É algo forte isso, irmãos.
Sabe que eu acredito que eu já li 1 João, eu não sei quantas vezes, mas eu nunca tinha prestado atenção nesse versículo. E ele diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Olha só, a Bíblia nos ensina que quando nós nos batizamos, nós morremos, a velha criatura morre e a nova criatura nasce, amém? Glória a Deus. Mas se você foi batizado e não ama o seu irmão, se você odeia o seu irmão, se você tem raiva do seu irmão, você não pode olhar para o seu irmão, você não pode frequentar a mesma igreja que o seu irmão, você ainda está morto. É algo tão forte isso. E aí você olha e diz assim: mas eu não consigo, aquele irmão eu não consigo. Olha, eu posso amar 99% da igreja, mas tem um que eu não consigo. Como o pastor costuma dizer aqui, você tomaria uma garrafinha de água mineral com 1% de coliforme fecal? Não, né? Eu acho que se você tiver com um copo na mão, alguém espirrar do teu lado, você já não toma água, não é? Fala a verdade. Eu sou meio assim. Se a pessoa espirrou pro meu lado, eu tô com o copo na mão, já disfarço e vou jogar fora aquela água. Eu não vou tomar nenhum vírus, nem uma bactéria, muito menos um coliforme fecal. E como é que a gente pode dizer que a gente pode amar 99,9% da igreja, mas aquele 0,1, aquela uma pessoa, eu não suporto? É porque não tem o amor de Cristo. E nós precisamos buscar o amor de Cristo, porque é Ele que nos traz a comunhão. 1 João capítulo 5, versículo 2 e 3 diz assim: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Olha só, ele vai nos ensinar aqui, João vai nos ensinar aqui então, como é que você ama o seu irmão. Como é que você sabe que você ama o seu irmão? É porque você sente aquele amor. Você não, olha, o dia que o Mateus não vem na igreja, parece que, olha, faltou alguma coisa. Faltou o Mateus, né? Não é isso que é o amor de Deus. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pastora, mas amar aquele irmão é pesado, hein? Meu Deus do céu. Porque amar o Daniel é difícil, hein? Que ele me incomoda, É muito difícil. É triste. Mas esse irmão foi colocado do teu ladinho para te incomodar. Ele foi colocado ali para te ajudar a amar, para te ajudar a obedecer a Deus. Porque o Senhor fala para a gente que nós devemos suportar os mais fracos em amor. Nós devemos amar os nossos inimigos, que dirão os nossos irmãos. Orar por aqueles que nos ofendem. E quando nós obedecemos então a palavra do Senhor, e olha só como é prático, irmãos. Aqui agora vamos entrar nas exatas, é prático. Se você ora por aquela pessoa que te persegue, Deus começa a colocar então aquela paz no seu coração, o amor de Deus no seu coração por aquela pessoa. Quando você começa a amar o teu inimigo, amar o teu irmão é muito mais fácil. Tá vendo?
Como é prático? 2 mais 2 é 4. É bem facinho. Aí você fala, não é fácil não. Vou parar, pastora. Não é fácil não. Mas é sim, irmãos. Porque a Bíblia diz que obedecer os mandamentos do Senhor não é pesado. A Bíblia diz que obedecer a Deus não é pesado. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você faz algo porque você ama a Deus e você diz, eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou congregar, eu vou ter comunhão, porque Deus se agrada disso, porque Deus se agrada de quando eu estou fazendo a vontade dEle, algo vai se movimentar dentro de você. Como nós aprendemos esses dias, uma partícula de Deus se movimenta dentro de você. E você vai realmente conseguir sentir aquilo que talvez você olhe e fale assim, eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir amar o meu irmão. Mas a partícula de Deus que está dentro de você vai fazer você amar o seu irmão. Porque você é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor ama. E a igreja do Senhor suporta. E a igreja do Senhor faz a vontade de Deus. A igreja do Senhor segue os mandamentos do Senhor. E aí você vai dizer assim, eu faço, mesmo que muitas vezes contra a minha vontade, porque o Senhor fala para mim que eu todos os dias preciso matar a minha carne, preciso crucificar a minha velha criatura, preciso pegar a minha cruz e continuar caminhando. Então eu vou continuar caminhando, eu vou fazer a vontade do Senhor, e Deus vai operando nas nossas vidas, e é assim que a igreja do Senhor vai crescendo todos os dias. Amém? Amém, igreja? Em Atos capítulo 2, lá no último versículo, acho que é 43, o Senhor diz que Ele vem dizendo que os discípulos então, eles achavam graça aos olhos das pessoas, e que eles partiam pão de casa em casa, que eles se reuniam todos os dias no templo para orar, que eles então faziam a vontade de Deus. E aí no fim ele diz, e Deus ia acrescentando a eles aqueles que deviam ser salvos. Você é a igreja do Senhor? Quem aqui quer ser a igreja do Senhor? Amém? Mas eu sei que tem alguns que não quer, mas amém, a gente fecha o olho para quem não quer. Eu quero que vocês se coloquem de pé. Você que deseja ser a igreja do Senhor, você que quer estar fundamentado, você que crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Você que crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, você que aceita que Jesus seja o fundamento da sua vida e da sua caminhada, que você possa orar ao Senhor neste momento, você possa falar com Ele, e eu quero que você repita comigo essa oração, dizendo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio em carne, que morreu numa cruz e ressuscitou, e com isso nos salvou da morte e do pecado. Eu creio na sua ressurreição. Eu declaro que Tu és o meu Senhor suficiente e Salvador da minha vida, e entrego o meu coração totalmente a Ti, e quero, Senhor, ser Tua igreja,
fazer parte do teu corpo, não sendo um membro amputado, mas sim parte do seu corpo, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Senhor Deus amado Pai. Aqui está a sua igreja, Pai. Eu sei, Senhor Deus, que alguns já não é a primeira vez que repetem essa oração, mas eu creio, Senhor Deus, que o Senhor tem alcançado vidas, Pai, que talvez muitas vezes não tenha entendido, Senhor, o propósito de ser igreja, o propósito de Cristo na sua vida. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas, que nos traz, aleluia, o entendimento, Pai, que nos faz, Senhor Deus, reconhecer os nossos pecados, Senhor Deus. Senhor, que o Teu Espírito venha falar, Senhor Deus, em cada coração, Senhor Deus. Venha tocar cada vida, Senhor Deus. Venha ministrar sobre cada coração nesta noite, Pai, trazendo conversão, Senhor Deus, trazendo vida, Pai, trazendo Teu amor, Senhor Deus, trazendo, Senhor, obediência, Pai, trazendo, Senhor Deus, em nome de Jesus, a libertação, através da Tua palavra, Pai querido. Nós estamos, Senhor Deus, fundamentados nos Teus propósitos, na Tua verdade, na Tua palavra, Senhor Deus. Reconhecemos que Tu és o Cristo, Pai, e a cada dia, Senhor Deus, a cada manhã, Senhor Deus, vamos declarar, Senhor Deus, que reconhecemos que Tu és o Cristo, Pai. A cada manhã que se renova sobre as nossas vidas, Pai. A cada manhã, Senhor, onde a Sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas, Pai. Queremos declarar que Tu és o Cristo, Senhor, que Tu és o Filho do Deus vivo, que Tu és o nosso Senhor e Salvador, Pai. Deus querido, só o Senhor, Deus, tem vida eterna para cada um de nós. Não há outro Deus, não há outro Senhor. Somente o Senhor, Pai, pode nos salvar, Senhor. E que nessa noite, Pai, toda dúvida, Senhor, caia por terra, Senhor Deus. Que nessa noite, Senhor Deus, toda corrente de idolatria caia por terra, Pai. Que nessa noite, Senhor Deus, todo vínculo, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa tocar corações, Senhor Deus, quebrantando vidas, Senhor Deus, quebrando, Senhor Deus, maldições, Pai, porque o Senhor se fez maldito naquela cruz, Pai, para quebrar as nossas maldições, Senhor Deus. E hoje, Senhor Deus, recebemos a libertação, Senhor Deus, a cura, Senhor Deus, a restauração, Pai, porque isso só vem através de Ti, Senhor Deus, da Tua palavra, Senhor, da Tua verdade, Pai. E nós reconhecemos isso, Senhor, e aceitamos o Teu agir nas nossas vidas, Pai, e aceitamos o Teu mover nas nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Edifica-nos, Senhor Deus, como uma igreja, Senhor Deus, forte, Senhor Deus, estabelecida, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, Pai, firmada na Tua rocha, Senhor, firmada na rocha que é Jesus Cristo, Pai. Nós Te agradecemos, ó Senhor Deus, por esses 25 anos de obra Brasil para Cristo, Pai. 25 anos, Senhor, onde o Senhor tem ministrado a Sua verdade, Senhor Deus, onde o Senhor tem ministrado a Tua palavra, Senhor Deus, sem nem olhar, Senhor Deus, para pessoas, Senhor Deus, mas nós olhamos para a Tua vontade, Senhor, porque nós entendemos, Pai, que é no momento de confronto, Senhor, que somos libertos, Pai, que é no momento de confronto, Senhor Deus, que reconhecemos, Senhor Deus, a nossa pequenez, Pai. E neste momento, Senhor, declaramos que Tu és grande, Pai, que Tu és excelso, que Tu és soberano, que Tu estás acima de todos, Senhor Deus. Paizinho, nós reconhecemos, Pai, a Tua grandiosidade, Senhor, e o Teu senhorio, Pai, e nos rendemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda ao Senhor neste momento.